a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Cremes. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda sexta-feira às 20 horas conto um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários, aos likes e aos novos inscritos do último podcast. É isso que faz o nosso podcast continuar crescendo. Muito obrigada! No último podcast, falei de mais um incêndio. O incêndio de chamas na terra, na cidade de San Juanito, no norte da cidade do México, onde um cano de gás que estourou no dia 19 de novembro de 1984 desencadeou uma terrível reação em cadeia e matou mais de 500 pessoas. Hoje falaremos do próprio Armagedon. Hoje falaremos de um também incêndio, mas um pouco diferente, de uma erupção vulcânica, a mais devastadora do século XX. Aí você vai pensar, na Itália? Não! 8 de maio de 1902, uma nuvem ardente de cinzas devastou a ilha caribenha de Martinica. 30.000 pessoas morreram. Mas a culpa, dessa vez, não foi do Monte Pelé que cuspia fogo. A culpa foi de uma campanha eleitoral. Queridinhos, fiquem ligados. Em abril de 1902, o céu acima das palmeiras de Saint-Pierre, no oeste da ilha caribenha da Martinica, estava escuro como o breu. A fumaça escura vinha saindo do Monte Pelé, que se erguia a 1.400 metros acima da cidade portuária há semanas. De alguma forma, os habitantes haviam se conformado com isso. Assim também como haviam se conformado com a chuva de cinzas. Mas os presságios sombrios aumentaram. Os córregos secaram de repente. Os fazendeiros encontraram seus animais mortos pelos pastos. As ruas do Paris do Caribe, como Saint-Pierre era conhecida, estavam cheias de fedor de ovo podre. Parecia que o apocalipse havia começado no meio do paraíso. No dia 23 de abril, explosões ressoaram do cume. Pouco tempo depois, um exército de muitas pernas rastejou para fora da floresta. Besouros, formigas, centopeias fugiam das encostas do morro. Os trabalhadores de campo entraram em pânico quando os insetos subiam por suas pernas. Mas essa era apenas a vanguarda. Centenas de cobras vieram em seguida. Inclusive víboras, claro, altamente venenosas. Cerca de 50 pessoas e 200 animais morreram em decorrência das suas picadas. Os cidadãos de Saint-Pierre tentaram fugir para a vizinha Fort-de-France, mas na estrada para lá foram impedidos por tropas armadas, que os mandaram de volta a mando do governador. Saint-Pierre declarou o governador, falou que Saint-Pierre era absolutamente seguro. No dia da Ascensão, 8 de maio de 1902, os 30.000 habitantes de Saint-Pierre foram vítimas da erupção vulcânica mais devastadora do século XX. Em apenas alguns minutos, a cidade foi quase completamente varrida da face da terra. Quase ninguém sobreviveu para relatar a catástrofe.
E os que escaparam muitas vezes ficaram sem palavras. Pouco tempo depois, de acordo com um observador de 1902, o veleiro Rodham, que havia escapado por pouco da erupção vulcânica de Saint-Pierre, foi encontrado. O convés estava cheio de rochas vulcânicas e cinzas. E a tripulação estava morta ou morrendo. Quando os oficiais perguntaram de onde eles tinham vindo, o capitão simplesmente gaguejou. Estamos vindo das portas do inferno. Sim, Luiz Moutet talvez nunca tivesse chegado a esse ponto. Moutet havia sido recentemente nomeado governador da colônia francesa. Ele adorava o Caribe e via o cargo na Martinica como o ponto alto da sua carreira. Apenas uma coisa obscureceu sua alegria: a ordem política da ilha, que estava nas mãos dos governantes coloniais brancos há séculos. Estavam começando a vacilar. Em 1899, um homem negro, Armedée Knick, foi eleito senador da Martinica pela primeira vez. Seu partido radical socialista exigiu que o governador fosse eleito livremente no futuro. Naturalmente, essa ideia não agradou a Moutet. Infelizmente, os socialistas pareciam ter a melhor chance de vencer a eleição, que ocorreria na Martinica em 11 de maio. Depois que Montpellier começou a tremer, Moutet temia que o medo do vulcão pudesse expulsar os ricos colonos franceses da Martinica, os adversários declarados do Partido Socialista. Se eles não estivessem lá em 11 de maio, a eleição estaria praticamente perdida. Assim, de acordo com o geólogo Vic Camp, da Universidade Estadual de San Diego, Moutet se reuniu com André Rurat, editor do jornal diário local Les Colonies, e o convenceu a minimizar o perigo. Les Colonies fez todos os esforços para tranquilizar seus eleitores conservadores. Manchetes negativas como as massas de cinzas e pedregulhos que soterraram os colonos nas encostas do Monte Pelé foram recebidas com nobre moderação. Em 27 de abril, um pequeno grupo de cidadãos encontrou um lago de líquido prateado coberto por uma névoa de enxofre e um enorme cone de cinzas expelindo água fervente na cratera secundária de Etangsek. Todas as peças de prata em seu corpo, de botões, colares e moedas em seus bolsos, estavam ficando manchadas. Mas quando eles contaram a Rurat sobre suas observações assustadoras, ele demorou 10 dias para publicá-las. Quando uma avalanche de lama finalmente matou várias pessoas em 5 de maio, Moutet enviou um comitê científico ao vulcão para avaliar a situação. O comitê relatou: a segurança de Saint-Pierre está completamente garantida. No entanto, o único cientista do comitê era um professor local. E, portanto, eles nem sequer notaram o entalhe em forma de V na cratera apontando diretamente para Saint-Pierre. Moutet anunciou os resultados tranquilizadores, mas, por precaução, mandou guardas armados patrulharem a estrada de saída da cidade, para mandar todos os refugiados de volta.
as garantias de Montet sobre a segurança de Saint-Pierre, os refugiados vieram até mesmo dos vilarejos vizinhos para buscar refúgio. Assim, não havia mais apenas 20.000, mas cerca de 30.000 pessoas vivendo na cidade quando ocorreu o desastre em 8 de maio. Eram 7h59 da manhã, os sinos da igreja estavam tocando para o culto de dia de Ascensão de Graças, quando um rugido ensurdecedor de repente o abafou. O topo do vulcão pareceu literalmente explodir. Uma nuvem gigante, incandescente de cinzas, rocha e gás a mais de 700 graus Celsius, desceu a encosta a mais de 450 metros por segundo. 8h02 da manhã, um telégrafo enviou uma última mensagem de Saint-Pierre para o vilarejo vizinho de Fort-de-France. Corram! Foi o que conseguiu chegar. Em seguida, a avalanche chegou ao vilarejo. Ela varreu árvores, casas, com a força de um tornado em chamas. Grossas paredes de pedra foram transformadas em escombros. Vigas de aço foram dobradas. Estátua de 3 toneladas foi arrancada de seu pedestal. Voou 16 metros pelo ar. Em segundos, a cidade foi destruída. O calor da nuvem de brasas acendeu incêndios por toda a parte, claro. Milhares de litros de rum nos armazéns da destilaria explodiram. Correntes de líquidos e chamas escorreram pelas ruas até o mar. Mesmo lá, ninguém estava salvo. A onda de explosão varreu a água, deixando em seu rastro apenas destroços esfarrapados em chamas. Ainda hoje, o fundo da Baía de Saint-Pierre está repleto de navios que ancoravam lá naquele dia. A cidade foi vítima de um fenômeno que só foi descoberto após a erupção de Mont Pelé. O geólogo Alfred Lacroix o batizou de Nuée Ardente, a nuvem ardente. Quase nenhum dos 300.000 habitantes de Saint-Pierre escapou do inferno. O sapateiro Léon Compère Leandre sofreu queimaduras graves e se afastou até a cama para morrer com o máximo de suas forças. Mas depois de 1 hora, ele acordou novamente em sua cama em chamas. A vontade de viver despertou e ele se salvou caminhando 6 quilômetros até a aldeia vizinha. A pequena Ravivra de Ilfrich havia passado por uma cratera vizinha antes da erupção. Ela viu a fumaça e chamas na cratera e 3 pessoas tentando escapar e caindo mortas. Ela correu imediatamente para a praia, pegou o barco do irmão e se escondeu em uma caverna onde costumava brincar de pirata com os amigos. A última coisa que ela se lembra, mais tarde, era o barulho do mar. E como o nível da água subia repentinamente até o teto da caverna. Horas depois, ela foi encontrada a 3 quilômetros da costa, flutuando inconscientemente em seu barco carbonizado. O destino mais peculiar, no entanto, foi do prisioneiro Louis Auguste Siparis, de 25 anos. Os motivos pelos quais ele foi preso naquela manhã não são claros. Fala-se de uma tentativa de fuga, de uma briga, e às vezes até de um assassinato. Uma coisa é certa, sua masmorra era o local mais seguro de Saint-Pierre. Paredes de vários metros de espessura e uma porta pesada com apenas uma fenda estreita acima dela. O separava do mundo exterior. Tudo o que ele ouviu do susto foi o estrondo, e em seguida o ar quente.
e as cinzas foram lançadas em sua cela. Ele urinou, fez xixi nas suas roupas e tentou bloquear a saída de ar com elas, mas não conseguiu, claro. Ciparis prendeu a respiração para tentar evitar inalar o ar escaldante, sentindo dores ardentes por todo o corpo. Depois, o calor diminuiu. Ele gritou por socorro por 3 dias, até que as equipes de resgate o libertaram. Após sua recuperação, Ciparis foi perdoado e começou uma nova carreira no continente, como o único sobrevivente de Saint-Pierre. Ele viajou pelos Estados Unidos com o famoso Barnum e Bailey Circus e passou o resto dos seus dias atrás das grades. Dias após dias, ele se sentava em sua réplica de sua cela na masmorra da Martinica e contava como havia sobrevivido ao Armagedon, ao Apocalipse de Saint-Pierre. Mais um incêndio para vocês na coleção de incêndios do nosso podcast Crime. Muito obrigada!